Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo novamente ao Especialistas em Gestão. Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. E hoje o tema é: primeiro passo para empreender se chama intraempreendedorismo. Sim, o título é longo, é ruim, mas eu não pensei em nada melhor que isso, tá bom? Bom, e o que quer dizer isso? Deixa eu colocar uma introdução aqui. Intraempreendedorismo é uma palavra que significa o quê? Significa você empreender no CNPJ da outra pessoa. O que isso quer dizer exatamente? Que você é o cara, você é o vingador, você é o líder, você é aquele cara que tem realmente senso de dono na empresa de outra pessoa. Que alguns sem noção, sei lá como é que fala isso, vai te chamar de puxa-saco, vai falar que tu tá se matando pro dono enriquecer. Mas, na verdade, no momento que você começa a pensar com olho de dono, trabalhar pra cacete, você tá sendo empreendedor. Você já tá com um pezinho no empreendedorismo e às vezes você nem sabe. Então, eu sempre respondo nesse podcast duas perguntas. A primeira é o quê? O que você tem que fazer depois que eu ver esse podcast? Você precisa ser o melhor funcionário da empresa que você trabalha, se você for um colaborador. O melhor funcionário, com senso de dono, com responsabilidade. O teu trabalho vai extravasar as horas trabalhistas e me processe se quiser, porque a verdade é essa. O intraempreendedor não vai ficar das 8 às 18, ele às vezes vai ter o horário do almoço atrapalhado, porque ele já está empreendendo, só não sabe. Se você for já um empresário, procurem pessoas que pensam em intraempreender. A primeira resposta, então, já está respondida. O quê? Se você for funcionário, trabalhe para ser um intraempreendedor. Se você for empresário, procure intraempreendedores e não mais funcionários. Como fazer isso? Não tenho a mínima ideia. Por isso, eu trouxe aqui hoje comigo um cara que foi esse intraempreendedor comigo há 5 anos. Ficou 5 anos, Michel. 5 anos, foi meu vingador. Foi um dos, se não o melhor consultor que eu tive na equipe essencial e me ajudou bastante e com muito pesar eu tive que deixar ele embora. Triste por mim, feliz por ele. E ele vai falar um pouquinho sobre intraempreendedorismo. Teremos também aqui Marcelo Bozzani, que uma coisa extraordinária nunca aconteceu, ele se atrasou. Assim, ficamos surpreendidos. Detalhe que o Marcelo Bozzani pediu pra gente começar uns 25 minutos antes, Pedro, para ele poder sair mais cedo. E são 15 minutos depois. Falando na peça. Fala 3 vezes o nome do capiroto, ele aparece, velho. É a culpa do estacionamento. Né? Sei. Entra aí. Então, o Bozzani, ele pediu pra gente começar umas 9h40, o Pedro. O problema é que a gente tem que parar no meio das coisas, né? Senta lá. E aí ele pede Tudo bem? para começar 9h40 e chega a 10h20. Esse é o Marcelo Bozzani. O Marcelo Bozzani também vai dar as credenciais dele. Mas começando com o Michel. Michel, dê suas credenciais aí. Quem é você no rolê? Bom, eu tô perdido em câmeras, hein? Falo pra lá. Eu sou o Michel, hoje sócio da MSK Uniformes, que é uma empresa de uniforme empresarial. Sou Michel, sócio da CFT4, que é um box de crossfit. Sou Michel, dono da Esfera, que é uma empresa de BPO financeiro. Sou Michel, sócio da Intelimarketing, que é uma agência de marketing. E tudo isso começou nesse papo de intraempreendedorismo. Sou pai da Helena também, a hora que ela vê isso, ela precisa saber, né? Ela precisa me cutucar. Papai, você não falou de mim. Então, eu sou sócio desses negócios todos aí e acho que quando o Barreto me chamou, falou, vamos falar de intraempreendedorismo, fez muito sentido para mim, porque eu sempre tive esse senso de dono em todos os negócios que eu tive, né? Claro, no meu próprio negócio, na MSK, que é a empresa familiar, era inevitável que eu fosse sócio disso, mas sempre tive muito cuidado dentro da empresa. Mas nos outros negócios, as oportunidades apareceram pelo meu senso de fazer parte daquilo, senso de pertencimento daquele negócio. E eu acho que você falou, como é que a gente acha uma palavra melhor para intraempreendedorismo? E eu acho que é o senso de dono, se sentir parte daquilo como aquilo ser seu, né? Foi assim, acho que falando da minha época de consultor no Essencial, foi uma coisa que eu defendia muito, né? Fazer parte daquilo como se fosse meu de fato. Sensacional, esse é o Michel, né?
E, cara, olha só, quando a gente já começa, né, o tema falando que quem tá empreendedorismo é o primeiro passo, você vê que hoje ele tem várias empresas, certo? Mas há pouco tempo atrás, a questão de 3 anos atrás, ele não tinha nenhuma dessas, tá? Ele era apenas colaborador. Olha só o quanta coisa aparece quando você está pronto, né? É a história da sorte, né? Quando encontra um cara preparado com a oportunidade, não é verdade? Legal. E um outro cara que está aqui hoje para falar de intraempreendedorismo, que é ser empreendedor no CNPJ dos outros, é Marcelo Bozani, que por muito tempo eu respeitei, alguém que não merece respeito algum, mas eu o respeitei, pensando inclusive que ele era dono da empresa. Também. Ó, inclusive eu fui falar pra ele hoje, falei, o que o Marcelo Bozani... Ele falou ontem ontem ou anteontem no telefone? Não, eu? Não, alguém da Intermarketing que eu falei, tá vendo? É outro doido. Vamos lá, Foi faz com o site, parte. foi com o meu sócio. E aí eu falei hoje pra ele, ele falou, pô, mas o Bozani não é dono da Eletromídia? Eu falei, não. Então olha só, né, você fala com tanta segurança da empresa que você trabalha, que as pessoas inclusive acreditam que você é dono. E eu não falo de uma forma pejorativa não, tá, que ele tá usando como se ele fosse o bambambam. Não, ele carrega a bandeira de uma forma muito maravilhosa pro chefe dele, tá? E me conta um pouquinho, me dê suas credenciais aí, Bozani, quem é você no rolê? Bom, eu no rolê, como você falou, né, eu tô há 10 anos na Eletromídia, atuo como gestor comercial na empresa, gerente comercial. Além da Eletromídia, que você falou, daí começa a abrir a veia para outras coisas, né? Nesse próprio estúdio onde estamos gravando, eu também tenho um podcast em sociedade com o Luiz Leal, que é o Valeu Podcast. Tem uma empresa de consultoria chamada MFB, a Zondinha Consultoria. Isso você não sabia? Não sabia. E também tem um outro podcast para começar a rodar agora, que é o Zondinha Cast, que daí já vai ser voltado para um público do surf, uma coisa diferenciada. E com relação à eletromídia, aí você falou, aproveitando a carona, né? Minhas duas princesinhas, Maria Eduarda e Maria Clara, né? As princesinhas que já estão ficando aborrecentes. Não porre isso, mas faz parte. Eu já falei aos pretendentes, né? A gente tem uma 12, uma pá e um álibi, né? A gente resolve isso de uma melhor maneira possível. A gente falava que tinha que ter os caras que ajudavam a carregar o corpo aqui, né? Então, um papo dele. Precisa disso também. E basicamente é isso, né, cara? Quando você fala assim de eletromídia, eu tenho essa identidade, né? Eu comecei em 2014, depois de um ano parado para a reconstrução da minha vida. E o Caio me deu essa oportunidade, cara. Eu entrei lá para ganhar como executivo comercial. E percorri o caminho, fui trazendo resultado e hoje eu sou o braço direito na operação, estou praticamente envolvido em tudo, em todas as decisões da Eletromídia. Eu sou um quase sócio na empresa, mas que com o Caio toco ela com todo empenho e dedicação, como você falou, como se realmente a Eletromídia fosse minha. O Caio falou e deixa as pessoas acharem que é, porque você realmente faz esse papel. Basicamente é isso. Animal. E aí, um dos primeiros pontos que a gente fala, depois tu tira. Já tá fazendo, beleza. E uma das coisas que a gente fala é justamente isso, né, cara? Você precisa ter vingadores na empresa, certo? Você precisa ter os vingadores, aquelas pessoas que... E o vingador é simples, que a gente chama aqui, tá? O vingador é que você confia nele em duas partes. A primeira parte é na competência técnica do cara, tá? O cara é bom naquilo que faz, então o Michel como consultor. Michel, pô, posso liberar o Michel para fazer uma consultoria na Baratão das Tintas, passando pelas 24 lojas, e ele vai sozinho, eu sei que ele vai mandar muito bem, até melhor do que eu, posso. E ele vai lá e passa pelas 24 empresas, enquanto eu estou lá no conforto da minha casa, ele está passando frio em Campos do Jordão. Ai, Campos do Jordão é maravilhoso. Não há trabalho, tá? Não há trabalho. Se tu vai lá para o bairro Capivari, deve ser, mas se você vai trabalhar no frio, não é tão legal assim. E a segunda é a competência comportamental. O cara é honesto, o cara é íntegro. Então, eu quero falar dessas duas partes primeiro, tá certo? Competência técnica. Então, o Michel, ele começou aprendendo consultoria comigo. Ele ficou alguns meses indo para as consultorias comigo sem receber R$1. Mas eu era um cara muito legal, eu pagava o almoço e pegava ele em casa. Certo? Olha só como que era, né? Então daqui a pouco vai aparecer um juiz do trabalho ligando pro Michel. Fala, Michel, tem uma coisa boa para você. Uma coisa boa aí, né? Então eu levava o Michel
E, Michel, cara, quer aprender comigo? Eu não posso fazer mais nada. Ele, vamos. E começou uma brincadeira aí, onde familiares dele falaram, para de fazer isso. Para de fazer isso, que é bobagem, cara. Você tá indo trabalhar o dia inteiro por um almoço. Me conta um pouquinho sobre isso daí. Por que que você decidiu, na época, aceitar esse aprendizado ou ir comigo para não receber nada? Deixa eu lembrar. Bom, sabe as decisões que você se arrepende? Não, mentira. Caraca, que paulada. Não. Eu acho que naquela época eu estava em reconstrução da minha competência profissional, né, do meu caminho profissional. Eu trabalhei 10 anos com tecnologia, eu tentei empreender com os meus pais na empresa que eu estou hoje, e as coisas não deram certo, então eu acho que eu estava muito disposto a entender qual o novo caminho podia seguir para mim, e deu super certo. Então, foi uma necessidade de mudança movida a uma oportunidade que bateu na porta, independente de ter grana ou não envolvida nisso. E foi muito legal, Michel, porque alguns meses depois você era o consultor que mais recebia. Sim. Né? É muito engraçado. Quando tu vai achar isso em Pai Rico, Pai Pobre. Quando as pessoas elas vêm e falam, não faz isso, não vale a pena. O pai pobre falava muito disso, né? Não faz isso, estão te explorando. O pai rico, que no caso, né, eu vou ser humilde bastante para falar que fui eu, vira para você e fala, vem comigo que eu tenho um plano. E aí acontece, né? Então o pai pobre, ele não fala assim porque ele é um cara que não gosta de você, ele fala assim por segurança. Ele fala, pô, cuidado para não se machucar. Então foi uma forma do Michel se preparar para essa competência técnica, certo? Ele se preparou dessa competência técnica para já colocar a perna direita forte, legal. E você, Bozani, como é que foi esse aprendizado aí na Eletromídia para hoje esse seu braço direito do Caio? Conta para mim. Cara, eu não faço assim, começou acho que não só na Eletromídia, né? Eu tive outros, né? Começando a minha carreira lá atrás, eu trabalhei por 9 anos como executivo comercial na TV Tribuna. No meio desse caminho, entre 2000 e 2009, em 2001, na verdade, eu fui, entre aspas, promovido para ser o gerente comercial da TV Tribuna no Vale do Ribeira. Então foi a primeira oportunidade que eu tive de lidar realmente, cuidar e gerir o escritório como um todo lá que era a nossa sucursal no Vale do Ribeira. Aí permaneci até 2005, voltei com cargo de executivo de novo para Santos. Me desliguei em 2009, depois eu fiz TV Bandeirantes. Depois eu fui para um outro desafio. Quando eu estava no meio da Bandeirantes, eu recebi uma proposta para ir para Capacitar, que era uma agência de publicidade de São Paulo, que decidiu montar um escritório em Santos. Eu falo aqui, como a gente fala, né? A cidade teste, se der certo aqui, dá em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem muito pano para falar disso, né? Mas, cara, e por incrível que pareça, foi uma experiência negativa, não acho que não para mim, mas pro cara da empresa, né? Da Capacitar, o Denis, que é um cara sensacional, ele veio para Santos, e um mercado que ele jamais imaginava que fosse como aconteceu, né? Uma dificuldade tremenda. E eu falava, imagina assim, eu trabalhando 6 meses com ele, não fechava um contrato. Pô, eu sou vendedor, eu fico louco se eu ficar uma semana sem fechar um contrato. E eu falava, cara, não tem jeito. Ele descia toda semana. Minha missão era agendar visita. Vinha a equipe, vinha o gerente de projetos e ele como dono da agência para Santos, estudava o cliente, montava um plano. Quando botava o plano na mesa, o cliente falava, não. Por quê? O custo do mercado de trabalho. É lógico, você tem o que eu falo assim, o custo de publicidade, se a gente for voltar lá atrás, Santos foi um mercado muito prostituído, se falando em termos de mídia, de publicidade. Por quê? Houve um tempo que os clientes colocavam preço. Você deixa um cliente botar preço no seu negócio? Você deixa o cliente botar preço? Cara, então assim, eu nunca gostei, nunca acreditei nisso, do cliente colocar valor no seu negócio. A gente tem que dar valor para o nosso negócio e aí, assim, a Capacitar uma agência de publicidade que, pô, você tem uma ideia, o cara que cuidava de criação, de branding, de marca, o cara estudou 2 anos de tipologia na Europa. Cara, o cara, você ia desenvolver uma marca, o cara criava a fonte para ti, não pegava a fonte pronta. Então, assim, Então, o Denis falava, a Capacitar é uma empresa multidisciplinar. Ou seja, tem funcionários que um funcionário vale por 3.
Então todo mundo era apto a resolver todas as coisas da empresa. Então também foi mais um desafio de eu tocar uma coisa sozinho, trazer essas demandas. E eu falo, a vida vai ensinando essas coisas todas, né? E depois eu passei por Vivo, Net, na operação comercial, como coordenador e supervisor também. E aí passaram as histórias, eu parei um ano na minha vida para cuidar dela, você sabe bem essa história, depois se quiser a gente fala um pouquinho sobre isso. Cheguei na Eletromídia, o Caio abriu as portas para mim, né, cara? Então eu falei assim, acho que a primeira coisa, acho que um grande pontapé para você se tornar um intraempreendedor, vou falar que começa como uma dívida, mas no meu caso eu acredito como uma dívida de gratidão. Eu passei por uma internação, fiquei um ano parado para cuidar da minha vida, né? Então voltei ao mercado, vamos dizer, desacreditado. Não foi uma internação fácil, foi um ano, exatamente 365 dias de ausência. E, cara, quando eu voltei, né, parei um ano, eu falei, cara, agora eu preciso retomar minha vida, trabalhar. Então bati na porta da Tribuna, da Band, da Record, todos os locais onde eu já havia trabalhado, e todo mundo, não tem. Falei, beleza. E aí o Caio Magenta, que é o dono da Eletromídia, antigamente era Elemídia, né, há 10 anos atrás, deu essa oportunidade, eu não o conhecia, fui fazer uma entrevista com ele, joguei a real tudo, ele falou, pô, acredito muito em você, vamos fazer esse teste. Então eu comecei lá como executivo e, cara, fui incorporando, criei uma identidade muito grande com a empresa, me destaquei no mercado, então as pessoas começam a comentar, então também tem aquela coisa de convites para você acabar voltando para outras coisas. Então as mesmas empresas que bateram na minha porta me chamaram de novo, e eu não vou falar com todo o prazer do mundo, mas eu dei negativa para todas elas, mesmo recebendo propostas às vezes em termos financeiros que dobravam o valor que eu tirava na época, mas eu acreditava num caminho diferente dentro da Eletromídia que eu estava trilhando. Isso foi o que realmente aconteceu, né? Eu tô agora, dia 19 de maio, eu completo 10 anos na empresa. Então, é uma grata satisfação. Eu cuido, acho que desde que eu entrei na Eletromídia, a gente nunca ficou no vermelho. Tem um pouco de dedinho meu, do Caio, acho que da nossa equipe, a formação da equipe compete a nós também. E eu passei por todo esse momento de fusão da Elemídia com a Eletromídia. E eu acredito, cara, muita gente fala assim para mim, tu trabalha para fazer os outros realizarem os sonhos deles, né? O que muita gente fala, né? No caso, quando você é um colaborador de um empreendedor, do empresário. Cara, em parte, isso pode até ser, mas eu fico feliz de que ele realize os sonhos dele. Só que eu também realizo muitos dos meus sonhos e estou conquistando muita coisa através disso. E, cara, a gente está trilhando um caminho, tem possibilidades. Aquela coisa que falou assim, a gente não deve falar antes de acontecer, né? Mas a gente está caminhando com um monte de situações aí, que nem no meio do caminho a gente conversou, eu tenho essa liberdade agora, que nem eu montei o podcast junto com o Luiz, estou montando outro podcast meu, como eu te falei, tem essa coisa da questão de consultoria, que é um negócio que a gente fala muito, né? Eu tenho você, o Rafa, sem fazer média nenhuma, né? Eu lembro da primeira vez que eu acho que eu te vi dando uma palestra bacana mesmo, foi no meeting de empresários do Beni, lá atrás, que foi com o japonês lá, o Robson Shiba. Robson Shiba, que hoje encontra-se no estado triste, né? Mas, cara, um guerreiro, não desistiu da vida, né? Tá debilitado, tá daquele jeito, mas tá vivendo. E ali eu falei, cara, esse cara é diferenciado, né? E, pô, hoje a gente tem essa convivência em Rotary, hoje a gente tem essa convivência em BNI, é um traste. Mas, isso que eu ia falar, tem essa parte que vocês precisam saber também. Vocês precisam saber, é um traste, mas é um cara legal. Um cara do bem, né? Cara, eu quero pegar essa parte aí. Eu peguei algumas coisas aqui, né? Você falou da dívida de gratidão. Eu não sei se... Eu entendi, como você falou, eu não sei se só é essa palavra, mas eu acredito muito nisso. Para você, empresário, criar um vingador, tem que ser mais do que uma relação salarial, né? Então, assim, o Michel é realmente um amigo meu. O Michel conhece meus filhos, eu conheço a filha dele, nós somos amigos. Em alguns momentos pessoais da vida dele, pesados, eu estive do lado. Em alguns momentos da minha vida, pesados, ele esteve do meu lado. Então, não é uma dívida de gratidão, mas eu acho que é uma sinergia de gratidão, sabe? Porque se for só a grana, tu vai pelo dobro. Não adianta, velho. Não vai Sabe o que eu vou falar assim? Se eu fosse pesar, né? Quando você fala assim, quando eu recebi a proposta maior de todas. Recebi, por exemplo, assim, parece que era um mês
daquilo. Em um mês eu fui procurado por 3 empresas diferentes, cada uma com uma proposta melhor que a outra. Eu falava, cara, que momento é esse, né? E foi o momento também que o Caio abriu o olho. Ele falou, para, se eu não me mexer aqui também eu vou perder ele. Mais cedo ou mais tarde não adianta ele só ficar... E um desses caras que me convidou, ele falou, pô, gratidão tem preço, acho que você já pagou. Eu falei, aí que você se engana. É diferente, cara, eu falo assim, eu acho que é uma relação chefe-colaborador. Eu sou padrinho do filho do Caio, cara, do filho mais novo dele agora, né, do Vini. Então, assim, o menino completou agora 1 ano de idade, e, cara, ele tem 2 irmãos, ele tem 3 filhos, os 2 irmãos dele de sangue são padrinhos das 2 filhas dele, da Marina e da Clarice, o Leandro e o Murilo. E ele falou, Marcelo, como eu te considero um irmão, não de sangue, mas como irmão, eu tô te fazendo convite, cara. O cara me chamou para ser padrinho. Então, cara, é uma relação que extrapolou isso, né? E rola aí essa sinergia. Então, para você conseguir ter um intraempreendedor na tua empresa, você tem que se doar também. Não fica esperando só o cara se doar, tá? Eu fui um intraempreendedor no Sebrae. Eu lembro, e inclusive, vamos entrar nessa seara aí. Quando você se torna um intraempreendedor, muita gente da tua empresa vai começar a ficar contra você. Tá? Por quê? Pra que tu faz tudo isso? Pô, tu tá aí tu tá levando o sarrafo pra cima, aí tu fica sendo aqui, ele fica cobrando da gente a mesma coisa. No Sebrae, a gente tinha que vender os cursos. E o meu curso, eu tinha a meta de vender 1 curso por ano. Meu curso era de 9 meses e eu fazia 2 cursos por ano, intercalava. Até o momento que alguns colegas meus me chamaram e falaram, velho, para com isso. A meta não é um só. Por que você está fazendo 2, velho? Não, aí daqui a pouco vai começar a falar, pô, se dá para fazer 1, todo mundo faz, para de fazer isso. Teve 8 provas no Sebrae, de 8 temas diferentes, onde os consultores tinham que tirar nota 5 em todas e acima de 8 na especialidade dele. Eu tirei nota 8, acima de 8, em todas as provas. Eu, na época, mas aí não porque eu sou melhor, realmente que eu sou muito bom em prova. Eu fiz mestrado, então eu estudei muito para fazer prova. Eu sou muito bom em fazer prova. Na época, eu tirei uma nota maior em finanças que o próprio consultor de finanças. E aí, eu cheguei todo felizão no escritório, malandro, todo mundo, até mesmo o meu gerente, Paulo Sérgio, meu amigo, meu irmão, que eu amo, mas até o Paulo Sérgio, na época, me chamou e falou, pra que isso? Pra deixar o teu colega, né, numa saia justa? O que tu quer com isso? Tu quer aparecer? E naquele momento eu peguei e falei, caraca, cara, eu tô fazendo um bagulho mó legal e tá todo mundo contra mim, tá? Isso daí foi um dos únicos defeitos que o Paulo Franzosi fez, que um dia o Paulo vai estar aqui. O Paulo Franzosi foi meu melhor chefe a minha vida toda, tá? Então eu quero deixar isso aqui bem forte. Por quê? Porque eu tô falando de um equívoco que eu acho que ele cometeu, mas ele foi meu melhor chefe. Legal. Meses depois eu era gerente do Sebrae. Porque eu fiz tanta coisa, mas eu fiz tanta coisa que não tem como diferenciar. De um processo seletivo de 80 pessoas para gerência, eu peguei em primeiro, empatado com meu amigo Gilson. Então, isso tem a ver um pouquinho com essa parte de você ser o melhor, fazer o possível para ser o melhor, para você ter o senso de dono, mas uns caras vão ficar contra você. Seja da empresa ou seja da família. Michel, tem algum caso para contar pra gente desse sentido? Voltando no seu caso mesmo, né? Você lembra que a gente nasceu de Boteco Empreendedor. Sim. Que era um dos projetos que você teve, que era um projeto anexo ao Sebrae ali, que não tinha uma relação direta, mas todos os empresários que estavam lá eram empresários do curso de PSGQ ou alguma coisa do tipo. Então, acho que além de ter esse senso de dono, ter a visão para oportunidades que podem trazer retorno para dentro da empresa, né? Foi uma das coisas que você fez nessa época, né? E sem uma grande expectativa de que anos depois essas pessoas iam ser teus clientes como consultor, como iam ser teus parceiros de negócio. Eu acho que aí tem uma história que não é só fazer. Dentro do Sebrae você tinha uma obrigação ali de tirar a nota. Você tirou a nota e tinham situações que você criou ali dentro que não eram nem obrigação, não existia, era uma demanda que você criou. Era um negócio que você criou ali dentro. E dentro da minha carreira, eu sempre tive muito essa visão. Trabalhei numa agência que eu fui contratado para ser um gerente de projeto, mas 6 meses depois eu estava fazendo reunião comercial, eu estava fazendo reunião com o time de conteúdo. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo
que eu fui contratado para TI e o dono dessa empresa também comprou uma concessão de uma agência de modelo. E aí um dia a gente estava tomando café ali e o pessoal da agência de modelo falando, pô, a gente tá difícil de fazer aquisição aqui de talento e tal. Eu falei, pô, por que a gente não pensa em alguma coisa onde o time de TI desenvolve a ferramenta para fazer a atração e candidatura de novos talentos, né? E aquilo não era minha função, aquilo não era algo que eu precisava fazer dentro do meu escopo de trabalho. Mas, naturalmente, estava em mim, né? A gente ouviu agora um time multidisciplinar, que era o time da agência que você falou, né? Eu acho que o intraempreendedor, ele tende a ser multidisciplinar. Por curiosidade, por vontade, por necessidade, sei lá eu. Eu gosto daquele lance, seja um tesão. Como assim seja um tesão? Não ficou ruim pro corte? Cara, horrível. Seja um tesão. Fala pra ele a verdade. Vocês têm que Mas o que acontece? Seja O um tesão. Sugar Daddy, como hoje, né? Seja raso em um monte de coisa, cara. Seja multidisciplinar. Entenda de muita coisa. Só que não vai dar para você entender muita coisa em profundidade. Então você pega e escolhe um para você ser profundo. Então, por exemplo, aqui, tecnologia, o Michel é muito profundo. Eu já sou muito profundo em liderança, em finanças, em gestão de pessoas, em gestão, no caso. O Bozani é muito profundo em comunicação. Porém, eu entendo de tecnologia, né? É o tal do clínico geral que se especializa em alguma coisa. Então seja um tesão rasinho em algumas coisas e profundo em outros. E o que o Michel tá falando também é que é o seguinte, a natureza não aceita vácuo, tá? Se tem esse espaço vaziozinho ali, vai e toma. Vai e toma porque, cara, vai aprendendo coisas. Michel, o que você falou agora, eu nunca tinha parado para pensar. Mas foi o trabalho lá do Boteco Empreendedor que fez nascer Essencial. Porque meus primeiros clientes, né, meu principal consultor, eu conheci no programa Sebrae Gestão da Qualidade que eu fiz em 2002. E eu abri Essencial em 2018, 16 anos depois, cara. E hoje, você tem clientes como a Empacote, você terá sócios como o Edu da Popular, você deve ter negócios com o Vini da V2MM. Teu cliente do BPO. O BPO nasceu dentro da Essencial. Essas coisas aconteceram porque você foi um intraempreendedor e nesse negócio que você falou do sonho alheio, né, de ficar feliz com o sonho alheio, realmente o Michel não fez pensando nele, ele fez pensando no essencial. Só que a abundância é tão grande que ela pega em você. Que louco isso aí, né, cara? Se você olhar, olha quantos frutos você recolheu na época que você fez um ótimo trabalho no essencial. Minha sociedade no box de CrossFit nasceu assim, né? Eu tava numa aula e de repente eu vejo um burburinho lá, tá tudo muito cheio, e aí teve um aluno reclamando na recepção, e eu não conhecia pessoalmente o dono do box, ele tava reclamando com a recepção. Eu sabia quem era, tal, peguei meu celular e mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, ó, tô vendo que você tá com um problema aqui, um problema de gestão do teu pessoal, eu consigo te ajudar. Eu gosto de treinar aqui, eu sou aluno e fui acolhido aqui nessa casa, quero te ajudar a resolver esses problemas. Vamos tomar um café? Cara, vamos tomar um café. 6 meses depois, ou 8 meses depois, ele me convida para a sociedade do boxe. Hoje eu tenho um boxe de CrossFit por meio dessa intenção de fazer as coisas acontecerem, porque era natural, sempre foi natural em mim. E eu sei que o Bozani tem algo parecido, porque às vezes a gente já conversou, um dia desses a gente estava lá jantando no Pipa, e ele comentou, cara, tem algumas oportunidades que aparecem que o Caio fala, a oportunidade poderia ser até para a empresa ou até para o próprio Caio, e o Caio fala, pega pra tu isso aí. Não é assim? Me conta um pouquinho sobre isso. Falou assim, são duas coisas, como você falou também, você incomoda as pessoas, né? No que você falou, nessa coisa do... porque aquela coisa, se eu faço... Porque eu sou diferente dos outros, que as pessoas não conseguem fazer o que eu faço. Aí existe a intenção, a vontade, às vezes várias noites sem dormir, você acordar para fazer que nem eu tô como a gente falou, eu faço parte do Rotary, eu tô no BNI há 9 anos, LEAD, Associação dos Profissionais de Propaganda, cara, onde me tem oportunidade de relacionamento, de negócio, eu mergulho. Agora pergunta se todo mundo de uma equipe de vendas está disposto a acordar às 7 horas da manhã de um dia, se dedicar, fazer negócio.
trazer dinheiro para a empresa que não é no seu bolso. Entre aspas, vai parar no seu bolso? Vai. Só que eu falo, cara, eu acredito muito. Aí a gente entra um pouquinho na parte da religião. É uma coisa que eu levo muito para mim. A lei da semeadura, cara. Cara, é inevitável. A gente vai colher aquilo que a gente plantar. Cara, então assim, eu planto coisas boas, cuido, faço com que as coisas aconteçam. E assim, automaticamente você falou, cara, hoje eu tenho clientes que começaram comigo como clientes na empresa, na Elemídio, até em outras empresas que eu trabalhei. E hoje eu frequento a casa dessas pessoas como um amigo. E essas pessoas geram negócios para a gente, de forma direta ou indireta. Então, aí é que você falou, que você começa a enxergar as possibilidades. Por aí que eu decidi também, por uma conversa minha com o Caio, abrir a consultoria também, com uma coisa em paralelo com a Eletromídia, mas que eu uso muito mais para aplicar nos clientes da própria Eletromídia, como consultor de cara. O cara vai falar, o cara vai fazer de mídia. Eu acho que assim, quando eu sento para conversar, que você fala assim, expertise comercial e de comunicação, ela vai um pouco além da relação. Cara, o vendedor, quando ele só pensa nele, cara, ele vai desculpa o termo, ele vai se fuder, velho. Porque, cara, eu me coloco muito, toda reunião que eu vou fazer, toda apresentação, cara, eu primeiro tento ter um raio-x básico da empresa, de comunicação dela, como é que ela tá. E, cara, de repente o cara é um empresário, eu vou sentar com ele, o cara falou, Marcelo, minha ideia é fazer isso, 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 isso. Cara, se eu ver que o meu negócio não vai ajudar ele, dentro do que é a expectativa que ele quer, primeiro, eu vou causar duas frustrações. Eu posso ter o retorno imediato, que é o dinheirinho no meu bolso, no dinheiro da empresa, e foda-se o cara. Ou eu posso olhar para ele e falar, cara, eu discordo e minha empresa não vai poder. O cara vai falar, você é maluco? Você tá rasgando dinheiro? Eu falei, cara, já teve situações, vou contar um case rápido. Eu trabalhava na Tribuna na época, lá na Praia Grande, né? Eu fazia atendimento no Litoral Sul, e aí eu fui receber na época a gente nem usava, a gente chama de prospecção, hoje é lead, né? E chegou um pedido lá de uma loja para visitar, então como eu era responsável pelo Litoral Sul, fui visitar a loja. Então assim, toda empresa, quando eu vou visitar, o que você fala assim, hoje a gente tem Instagram, você tem, olha tudo, você tem uma base, que é o negócio. Pô, eu cheguei lá na porta da empresa, olhei a fachada meia velhinha e tal, uma funcionária do cara fumando cigarro na porta, com o uniforme da empresa, aí você começa a olhar as coisas. A gente tem que ser muito visual, né? Nessa parte de comunicação. Aí eu entrei, fui recebido pelo cara, tudo bem, Marcelo, pô, é o seguinte, ó, na época eu tenho R$ 5.000, cara, eu preciso fazer aqui, eu quero fazer uma propaganda na Tribuna e tal, tal, tal. Porque eu preciso trazer gente pra loja. Eu comecei a olhar pra cara dele, eu falei, cara, se você pegar esse teu R$ 5.000, eu não trazer absolutamente uma pessoa para cá. Não, meu irmão, tu vai fechar minhas portas. Eu falei, então, cara, eu não vou vender para você. O cara olhou para minha cara. Eu falei, eu não vou vender para ti. Como é que eu vou garantir resultado numa coisa que eu não sei se vai acontecer? Posso te dar um conselho? O cara, não, tá louco? Eu quero fazer. Eu falei, não, se você quiser bater o pé no martelo, eu tô falando para você uma solução. Falei pro cara, faz o seguinte, vem aqui comigo, cara. Peguei um cara pelo braço e falei, você já viu como é que tá a tua fachada? O cara olhou e falou, tá vendo ali, ó, dentro da tua loja, ali, ó, tem teia de aranha ali. A funcionária tá ali fumando na porta, cara, nada a fumar, eu fumo. Mas porra, cara, tá fumando na porta da loja. Eu comecei só a dar uns toquinhos, falei, cara, pega esse dinheiro, uma parte dele, investe aqui dentro. Dá um tapa. Eu falei, só de você dar um tapa, uma cara nova pro teu negócio, você já vai atrair gente. Eu falei, primeiro, publicidade não salva ninguém. A não ser que você fale, por exemplo, o iPhone 15 que custa 10 pau, se você estiver vendendo a 3, eu te garanto que você vai vender todo o teu estoque. Então, a lei da oferta e procura. Então, quando você começa em qualquer negociação ou em qualquer relacionamento, eu falo assim, quando a gente está num processo de venda, você está criando um elo. E eu me coloco muito no lugar de outra pessoa. Eu cheguei pro cara e falei, cara, faz isso, 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 por um ano. Vamos esperar que dê resultado, que tuas coisas aconteçam. E depois daqui a um ano você vai tirar lá 3% do teu faturamento líquido e vai separar para a mídia. Você vai fazer uma poupancinha disso. E eu vou voltar, cara, deu tipo 2 anos depois. O cara falou, Marcelo, eu tenho que te agradecer, cara. Você abriu o olho para mim de uma maneira. Eu tinha outros negócios também, eu não enxergar dessa maneira. Eu falei, então, cara. Ele falou, cara, eu só tenho a agradecer para ti. O cara me deu um presente. Uma coisa nada a ver. Ele falou, cara, como consideração. Eu falei, meu, eu jamais, eu acho que assim, aquela coisa quando a gente fala assim, a gente vai fazer negócio, cara, eu tenho que sorrir, tu tá sorrindo junto.
Não adianta só eu sorrir, Exatamente. ou eu vender pra ti e falar, cara, deu puta desconto pro cara, tu sai arrasado Não- cara, então assim, eu trato a coisa como deve ser. Isso reflete pra você, cara, porque assim, eu tô sendo íntegro contigo no papo de negócio, cara. Eu tô meramente comercialmente querendo tirar dinheiro de você. Só que você olha pra mim e fala, cara, esse cara aqui não tá só pra tirar dinheiro de mim. Ele tá. Você me ajudar, né? Tá querendo me ajudar. Então você pode ter certeza que esse cara, quando. Meu, é o que eu falo assim, eu posso não ter vendido pra esse cara aqui. Mas esse cara falou pra mim do A pro B, pro C, pro D e pro E. Isso daí é uma relação ganha-ganha, né? Ele comentou aqui, para você formar um elo, né? O elo ele tem que dar o retorno, ele tem que dar a volta para funcionar. Relação ganha-ganha. Existe uma ferramenta de vendas que é o ganha-ganha e o ganha-perde. É outra coisa. O ganha-ganha e o ganha-perde em vendas é o seguinte. Eu já coloco um preço de tabela que é um preço justo, então eu não tenho margem para desconto. É o ganha-ganha. Poucas empresas hoje em dia trabalham com ganha-ganha, tá? A maioria trabalha com ganha-perde. A verdade é, onera um pouco o preço para ter um desconto, que é o ganha-perde. Isso é uma ferramenta de vendas. Agora, quando a gente fala de de relacionamento, de networking, a gente está falando de ganha-ganha. Cara, tem que ser legal pros dois, né? Eu vulgarmente chamo de efeito troca-troca. Tá certo? Vocês ficam com a criatividade pra vocês. Mas é o seguinte, tem que O ser... troca-troca é o termo raiz dos caras quando tinham 10 anos de idade, se eu bem tô sabendo. É o termo, pô, tem que ser gostoso pra você e gostoso pra mim. Você nem sabe o que é esse termo troca-troca, não, né? Quantos anos você tem? 26. Então ela não sabe. Não sabe. Mas assim, tem que só ser... acima dos 40, né? Vocês 40. Pô, tem que ser gostoso pra você e gostoso pra mim. E pra você continuar comprando recorrentemente, tem que ser interessante. Agora, estamos falando aqui do quê? Da relação funcionário-chefe. Opa, isso também tem que acontecer. Tem que ser legal pra mim, gostoso pra caramba pra mim, como tem que ser gostoso pra caramba pro meu colaborador. Isso aconteceu comigo e com o Michel por muito tempo, né? Poxa, o Michel, ele tava trabalhando, teve época que ele ficou quase... Não, teve tempo que 100% da tua renda era essencial, não teve? Teve época que 100% da renda dele era essencial e ele estava praticamente com 30%, 40% dos meus clientes. Então, cara, era uma relação muito boa para nós dois. Isso é importante, a parte do ganha-ganha. E a lei da semeadura nunca falha, né, cara? A lei da semeadura, eu uso muito isso, o estoicismo, tá? Cara, faz o bem não é só porque é o correto fazer, porque tu vai ter um lugar no céu. É que se tu só fizer o bem, se tu fizer só o correto, não tem como. Eu e o Michel, e eu vou pedir pro Michel falar sobre isso, a gente tem uma frescura para falar um com o outro, mas não no sentido, a gente não tem filtro, mas a gente fica sempre com medo de tomar uma ação que a outra pessoa pode entender como errada. Então hoje mesmo aqui de manhã eu falei, cara, preciso te falar uma coisa. Teve um cliente meu que me ligou falando que ia fazer isso. Só que ele falou pra ti tempos atrás, então eu quero que você entenda que não foi assim. Ele, não, Barreto, tudo bem. Aí tem dia que ele me liga também falando, Barreto, ó, eu tô indo nesse cliente que era teu, mas eu não tô indo fazer consultoria, eu tô indo fazer tal coisa. Me fala um pouquinho sobre essa parte de você ser claro, transparente como intraempreendedor, Michel. Acho que a gente tem alguns exemplos na nossa época de consultoria aí, né? Que foram propostas recebidas, foram tentativas de aliciamento, né? Eu acho que se você olha para a empresa como se ela é tua, como se ela fosse tua, como é que você vai passar a tua empresa para trás, né? Acho que esse é o principal ponto. Não tem muito o que pensar. Ah, peraí, eu vou trazer um lucro para mim aqui, ainda que eu não esteja... A gente acabou de falar isso, né? Ainda que eu não esteja mais como um consultor da Essencial, eu, de maneira alguma, um cliente vai chegar para mim e falar, não, mas vamos fazer uma consultoria aqui, por fora, isso, aquilo. Cara, a gente teve uma relação ali e para mim isso é valor, né? Para mim eu não vou fazer isso sem você, sem conversar contigo. E quando eu saí da consultoria, eu falei, um dos medos era esse, né? Ah, vai seguir carreira solo. Não vou seguir carreira solo. A minha intenção é seguir outro caminho, que a consultoria me abriu, porém, outro caminho, né? Cara, animal essa parte, né? Você falou uma frase muito legal, que é o seguinte, cara, se eu tenho empresa como minha, como é que eu vou passar minha própria empresa por trás? É bem comum isso acontecer em vários negócios, tá? Em consultoria é uma delas. Cara, eu vendo a consultoria e toda a metodologia é minha. Eu coloco o Michel para ser o consultor. Passa 6 meses, 1 ano,
O Michel detém mais conhecimento daquela empresa e até mais sinergia com o cliente do que eu mesmo. Poxa, ele a cada 15 dias está com o cliente. Exatamente. É normal. E aí chega algum momento, o cliente, alguns sim, tá, de forma antiética, e outros não. Outros é por pura falta de entendimento, tá? Eles começam a ver a consultoria como um atravessador. Ué? Um intermediário, Um né? intermediário. Muito obrigado, era essa palavra que eu queria usar. E aí, várias pessoas que inclusive eu respeito pra caramba, tá? Vieram e falam, Michel, por que a gente não faz o seguinte, pega a parte que a Essencial Barreto recebe e a gente divide entre nós. Sai mais barato pra mim, sai um pouquinho melhor pra você. Normal. Quem tem a total responsabilidade da decisão não sou eu e nem o cliente, é o Michel. Então, se o Michel quisesse fazer isso, ele poderia praticamente dobrar o recebimento dele de um mês para o outro. Era só me tirar da jogada. Então vem aí a segunda competência, que é isso que eu quero falar agora, que é a competência comportamental, né? De você, poxa, que acordar não é ser caro. E segundo também, né, Michel? Toda ação tem uma reação, né? Então você você roubou os meus clientes, legal, só que você sabe que vai ter uma retaliação de alguma forma. Me fala um pouquinho sobre isso, quando vocês receberam essas propostas, porque são propostas um tanto quanto interessantes, certo? E aí, como é que foi a tua tomada de decisão? Foi muito claro? Você parou para pensar? Me diz aí. Eu acho que foi automático, né? Não tem muito o que pensar. Você tá ali fazendo, nas vezes que aconteceram, a gente comentou sobre isso depois, né? Eu levei para você isso depois, mas sempre acho que é cultural, né, cara? Quando é cultural, você não pensa, você faz no automático. Você não pensa para tomar ações que estão enraizadas em você. Então, cara, vamos fazer o seguinte, eu te pago 70% do que eu pago lá e você vem fazer isso por fora aqui. Putz, cara, obrigado, te agradeço. Acho que isso mostra o quanto eu sou importante, e não só a posição da consultoria e tal, mas para mim não faz sentido. Acho que se você está precisando negociar algum valor aqui, me traz e a gente leva para frente isso. Eu acho que foi assim que aconteceram nesses casos, né? E aí consolida o Vingador, né? Que é a competência técnica, mais aquela competência comportamental que, cara, eu confio até debaixo d'água. Né? Integridade, né, cara? Integridade. E aí você começa a colher cada vez mais, não é isso? Ô Bozani, as pessoas elas não conseguem fazer o que vocês, empreendedores, fazem ou elas não querem fazer? Cara, assim, eu falo assim, na área comercial, eu falo assim, você tem os diferentes tipos de clientes e diferentes tipos de negócio. Quanto mais trabalhoso, melhor é o resultado. Cara, o que vem fácil vai fácil, eu não vou falar que é bem assim. Mas é diferente você prospectar uma portinha, que você vai tirar um dinheirinho ali, que não vai te quer. Agora você vai chegar numa empresa de mais de 500 funcionários, 1000 colaboradores, para você chegar no decisor, o cara que bota ali. Dá um trabalho do cara. Você vai fazer 1, 2, 3 reuniões, então o cara vai falar, meu, dá muito trabalho fazer isso aqui. Cara, pode não dar certo. Né? E pode não dar certo, você nunca tem a garantia de nada. Exatamente. É que eu falo, aí entra as questões de networking, quais são os caminhos que você pode abreviar para chegar mais. Meu, é uma situação, é o que eu falo assim, o comercial, como você falou esse caso da integridade, eu passei por isso também, recebendo proposta de concorrente direto da Elemídia, na época, para eu assumir uma posição de sociedade e mais ganho dobrado. O cara fala, meu, você é retardado? Qualquer um iria no teu lugar. Então eu falei, qualquer um é qualquer um. Eu sou eu. E assim, o que é mais legal, que eu falo assim, numa situação dessa, sem fugir da tua pergunta, como eu falo assim, eu tenho um puto orgulho disso, cara. Porque assim, é que você falou, a coisa da gratidão, ela é tão forte dentro de mim, que, cara, quando você começa assim, você imagina assim, quando eu recebi como eu te falei, foi esse mês abençoado aí que eu falei, primeiro veio uma proposta, pum, só que eu falei, não, eu já trabalhei nessa empresa, eu não tenho identidade, não, na moral, acabou. Beleza, a segunda, eu já tinha uma identidade com a empresa, só que entrou outros pontos. Aí você pensa assim, na minha situação, eu, Marcelo, não, porque eu era casado ainda com a Fernanda, eu tô divorciado há 4 anos, mas na época eu era casado quando eu recebi essa proposta. A minha ex-mulher tinha saído do emprego, estava desempregada, ou seja, era uma única renda em casa, e a minha renda não estava ganhando aquilo tudo.
Cara, tava com a faca e o queijo na mão. O cara falou, você vai multiplicar teu dinheiro. A Inês falou, Marcelo, e tal. Só que ela também pensava como ela. Falou, porém, quem te abriu as portas quando ninguém acreditava em você? E tal, tal, tal. E aí foi uma coisa muito legal, muito sábia. Eu falo por isso assim, eu tenho muito... Você fala assim, de Deus, né? Blessed, o abençoado. Isso aqui é o Mateus 10, 22. Quem tiver esperança até o fim, este será salvo. Eu levo muito disso pra minha vida, né? E aí eu tinha ido como todo domingo a gente fazia, eu tinha ido na missa. Eu iria na missa, na verdade. E aí o meu sogro, na época, ele falou, cara... Falei, eu tô passando por isso na minha cabeça, tá uma tempestade. Eu não quero trocar eletromid de nada, a não ser pelo fator financeiro. É o que mais, a Fernanda tá desempregada e blá, 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 blá. E eu preciso saber o que fazer. E nas duas propostas anteriores a essa, eu simplesmente não me manifestei. Deixei quieto. Só que as pessoas falam no mercado e chegou no ouvido do Caio. Sem eu falar nada para ele. Aí eu vou chegar depois nesse acontecer. Aí meu sogro chegou e falou assim, cara, sabe aquela coisa que nem a gente faz em consultoria, análise SWOT? Coloca lá, prós, contras, ameaças, oportunidades. O que você enxerga nisso? Fala, cara, o produto, eu já não acreditava mais no produto do outro. Falei, a única coisa que estão com ele era dinheiro. Eu falei, cara, tem como eu me movimentar? Para chegar nisso, se envolvesse outras coisas além dinheiro, talvez seriam coisas que eu pudesse colocar numa balança. Agora, quando é só dinheiro, não, pera. Onde eu estou hoje, eu consigo chegar nesse patamar. E aí, beleza. Só como você fala assim, quando você cria uma identidade, no caso que nem eu falo com o Caio, é um negócio muito louco, porque eu recebi essa proposta numa sexta-feira e eu não dei um não de imediato. Ele falou, pensa, e pensa no domingo depois da missa. Eu olhei e falei, Deus, é isso que está tocando no meu coração? Ele falou, segue. Eu falei, então eu vou seguir na eletromídia. Eu não tinha dado a resposta. Só que na sexta eu poderia ter ligado pro Caio e falou, Caio, aconteceu isso. Eu falei, cara, não vou bagunçar o final de semana do cara. Segunda-feira eu vou ver o que eu faço. Cara, eu cheguei, entrei na sala de manhã, 8 horas da manhã, tô lá no escritório. Aí ele entra na sala, olha pra mim e falou, vem aqui, vem na minha sala. Ele só de olhar pra mim sabia quando tinha alguma coisa. Ele falou, cara, o que tá acontecendo? Conheço tua cara. Eu tava com a cara de bolado, né? Peguei e falei pra ele, ó, olha aí. Porque o cara mandou, eu falei pro cara, falar até papagaio, falou, cara, você manda essa proposta pra mim. Eu olhei pra ele e falei, tô aí, olha aí. Aí quando ele olhou pra mim, tu aceitou, né? Eu falei, não aceitei, cara, a única coisa que tá pesando pra mim é o ganho financeiro. Eu falei, Caio, sendo bem sincero, eu falei, eu só quero saber uma coisa, quais são os teus planos pra mim aqui dentro? Só isso que eu quero saber, cara. Não tô pedindo, não tô fazendo leilão, não tô fazendo nada, só quero... Falei, Marcelo, pô, tu me pegou de sopetão, eu não quero te perder e tal, tal, tal. Vamos, chega amanhã cedo aqui, vou ter umas ideias hoje e amanhã, no dia seguinte eu cheguei lá, tava com as duas telas lá que ele tem na sala dele aberta, uma baita de uma planilha, e ele falou, cara, então assim, eu tô querendo agora te promover a gerência comercial da empresa, a gente está com essa vaga em aberto, entre aspas, eu estava tocando isso, eu quero você como meu braço direito, eu não vou chegar nessa grana que ele está te prometendo agora, só que se você fazer a equipe vender e você vender mais, cara, em 3 meses eu estava tirando o que o cara tinha me proposto. Eu fiz uma ferramenta parecida em 2 vezes, tá? Quando meu pedido de demissão no Sebrae, e também quando eu fui vender uma sociedade que eu tive há pouco tempo. Ferramenta de coach bem simplesinha, prós e contras. Coloca lá os prós. Eu coloquei quais são os prós de continuar no Sebrae como gerente, empresa que eu até hoje amo, todo mundo sabe que eu amo o Sebrae. Quais são os prós de eu continuar como gerente do Sebrae e quais são os contras? Cara, faz sem raciocinar. Prós e contras. Prós e contras. Esse papel vai dizer o que você tem que fazer. Apesar de eu amar a empresa, inclusive esse era um dos pontos que estava ali, prós continuar no Sebrae, tinha 5, 6 prós contra 15 contras eu continuar na empresa. Longe da minha família, em outra cidade, etc e tal. Então mesmo eu amando essa empresa, ficou fácil. Dentro da sociedade, o Michel estava comigo nessa época, eu mostrei para ele a ferramenta prós e contras. Prós e contras de continuar e sair da sociedade. Com o tempo ficou claro, tinham pouquíssimos prós e muitos contras de continuar na sociedade. Então isso vai aparecer bastante. E
As pessoas, elas não conseguem? Não, as pessoas, elas não querem. Todo mundo quer tirar foto quando tu tá no pódio, mas ninguém quer correr os 42 quilômetros contigo. Ah, isso é É o fácil. seguinte, cara, eu, para ser professor, eu fiquei 2 anos sendo o papagaio de pirata do Alberto Claro, que você conhece. 2 anos eu dando aula, eu preenchendo caderneta do Alberto Claro, e eu não vejo isso como em momento algum que ele me usou. Muito pelo contrário, ele me Aprendizado. ensinou, cara. Exatamente. E aí, depois de 2 anos como papagaio de pirata dele, eu fiquei 18 anos na universidade. O Michel ficou por diversas vezes indo comigo em vários clientes e dando várias ideias maravilhosas, ganhando um almoço. Então as pessoas, elas têm que entender que, meu irmão, tu quer, cara, tu quer plantar, tu vai ter que sujar a mão de barro, não tem jeito, cara. Então não vem com essa papagada. Cara, eu odeio quando uma pessoa, cara, quando eu ouço alguém falando pra outra pessoa puxa saco, isso me gera uma âncora muito forte. Por que o cara tá chamando de puxa saco? Na maioria das vezes, no mercado de hoje, é um mau colaborador que está chamando um bom colaborador de puxa-saco. Sim, tem aquele cara que não faz porra nenhuma e fica atrapalhando e fica puxando o saco do chefe? Tem. Mas hoje, estatisticamente falando, é mais mau funcionário reclamando do Eu bom acho que o mercado funcionário, hoje cara. não admite esse tipo de cara. Um cara que é mau profissional e bajulador. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu verdade. falo assim, eu falo bem do Caio, eu falo porque assim é uma coisa de verdade, de natureza, né? Não cabe mais espaço para isso, acho que no mercado de hoje. E normalmente essa pessoa que aponta o dedo, né, o bajulador, é um cara frustrado pra caralho, que ele tá apontando o dedo pro outro pra, sei lá, eliminar um pouco dessa frustração dele. Na verdade, no livro Geração de Valor, acho que fala isso. Como eu não consigo subir aonde você está, eu tento te puxar para o mesmo patamar que o meu. É muito louco isso. Aquela frase que eu falei uma vez, eu fiz um post, tava bem inspiradinho, quando a gente fala assim, cara, não é dinheiro, não é... Falei, a porra do teu brilho, cara, teu brilho incomoda, velho. Teu brilho incomoda pra caralho. E a gente que é assim, eu falo assim, cara, eu faço as coisas do meu pensamento, erro pra caralho, como todo mundo erra, cara, longe da perfeição, perfeito é só Deus, né, quando a gente fala. Mas o que eu falo assim, eu erro sempre tentando aprender, né? Se a gente não tentar, é aquela coisa, né? Como é que a gente vai saber que frutos vão dar disso? E é muito fácil hoje você passar tudo que você passou lá atrás, né? Você falou, você de papagaio de pirata, aí vem hoje ninguém dá tapa nas suas costas, pô, e aí, Barretão? Tá fudido, você vinha dar tapinha nas minhas costas, meu camarada? Eu vi uma vez um pianista, né? O pianista tocando piano. Quando terminou, a moça virou pra ele e falou assim: eu daria a vida pra tocar como você. Aí ele falou: e tu acha que eu fiz o quê? Eu toco desde os meus 4 anos. Mas, Michel, mas também para tu ser um empreendedor, legal. Você é um cara técnico, você é um cara íntegro, beleza. Só que você também tem que acreditar na empresa, né? Sim. Me conta um pouquinho sobre isso aí, as empresas que você hoje é sócio. Você também não pegou sociedade de um box de crossfit que tu acha que não vai pra frente. Tu não pegou sociedade, mesmo que seja aí, né, uma sucessão do teu pai pra você, você não pegou sociedade de uma empresa que você não acredita. E fala, meu irmão, isso aqui é uma roubada. Você acredita nas empresas as quais você começa como intraempreendedor e depois se torna sócio? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acredito por conhecer o empresário, né? O empresário tem a vontade, ele fez aquilo, aquela empresa, ela nasceu como um sonho dele e ela se mantém como um filho dele, né? Então, ele acredita. Eu começo a olhar para essa empresa e eu começo a entender aonde tem oportunidades de melhorar, de ajustar. A frase que a gente mais ouvia na consultoria é que o empreendedor ele é solitário, né? Então, essas empresas que eu entro como sócio, eu tiro esse cara da solidão, eu tiro esse empresário da solidão, a gente passa a dividir esses problemas, né? Porque eu não Dividir para somar, né? Dividir para somar. Eu não entrei numa sociedade só para dar risada e receber dinheiro. Ninguém me convidou aqui para falar assim, ó, vem aqui que tem muito dinheiro sobrando, então eu vou dividir contigo. Não, é porque tem competências que essa pessoa viu em mim, que eu entreguei pelo prazer de entregar, né? Falar de estratégia, falar de financeiro, falar de marketing, falar do negócio ali como um todo, onde você vê que tem oportunidade de melhoria.
E aí, naturalmente, isso virou uma moeda de troca, né? Então, dá primeiro para receber depois. E dá sem a intenção de que isso tenha um retorno, pelo simples fato de ajudar, né? Cara, pra mim isso nunca deu errado, sabia? Não falha. Nunca não falha. deu errado. Eu dou. Tem gente que fala, mas tu tá dando isso de graça? Cara, dou. Cara, volta pra ti, velho. Uma volta de um bagulho, assim, é bizarro. E você bizarro. dá sem esperar algo em troca. Não. Exatamente. Cara, aí sim vem aquela história que todo mundo fala de missão, de propósito, né? Cara, é meu propósito. Então, assim, ontem mesmo eu recebi um grande amigo meu, ele falou, Barreto, eu posso te pagar isso. E o valor tá 2,5 vezes a menos. Mas eu sei que ele só pode pagar isso mesmo. E ele precisa. Se não de fosse mim. fato, você fala, não, tá tirando. Não, mas eu sei do você momento. sabe da realidade do momento. E eu falei pra ele, cara, enquanto eu tiver agenda, eu vou te ajudar. Acabou, velho. Porque eu sei que o bagulho é bizarro depois. E você falou uma coisa que a gente usa muito em consultoria, como você falou, né? Que a consultoria, ela ajuda a reduzir a solidão do empresário. Mas eu nunca tinha pensado, cara. Se você tem um intraempreendedor, se você tem um vingador contigo, velho, que eu acho que eu vou até mudar essa palavra de vingador para os intraempreendedores, sabe? Que fica até mais forte. Os futuros sócios. Se tu tem um intraempreendedor, você ajuda a reduzir a solidão do empresário. Porque como o Bozani falou naquele dia, que ele recebeu uma proposta do dobro, sociedade. Meu irmão, você entra numa solidão com um monte de gente do lado. Como assim? Tudo bem, tem gente do lado, mas aquela decisão quem tem que tomar é tu. Sabe aquele momento que você não sabe se você termina com a namorada ou não, se você tem... cara, é só tu que tem. Tu pode conversar, tu pode pedir dica e tudo, mas aquela decisão é só tua. E o empresário tem uma porrada dessas decisões todo mês. Cara, e agora? Fecha esse contrato gigantesco que vai entrar muito dinheiro, mas também se eu não conseguir entregar eu quebro. Pego e faço isso, contrato mais pessoas, demito as pessoas, invisto, guardo o dinheiro, vendo mais, abaixo o preço. Aquela decisão para o empresário, enquanto ele não tiver um consultor, enquanto ele não tiver um intraempreendedor, essa decisão é só dele. Porque ele vai perguntar para um vendedor, e perguntar para o vendedor, se eu abaixar o preço, você acha que vale a pena? O vendedor vai falar, acho, vou vender mais. Ele de repente não está preocupado com a margem do negócio. Se você for perguntar para o financeiro fala, dobra o preço. Não sou eu que vou vender. Então essas decisões, elas ficam difíceis e o intraempreendedor, ele ajuda. Olha o que a gente já falou até agora, tá? O intraempreendedor te ajuda a reduzir a solidão. O intraempreendedor, ele vai ser um cara que vai tomar um tiro por você. O intraempreendedor, ele vai ter uma sinergia de gratidão, o qual às vezes clientes vão tentar tirar a empresa da jogada ou até mesmo a concorrência vai tentar pegar pelo mercado, fiscando por dinheiro, e essa energia invisível faz com que ele continue aqui. Muito disso, que nem você fala assim, você vai tirar de um lugar para outro, estratégia, por exemplo, da concorrente da Eletromídia, não era me trazer para a empresa porque eu era um bom profissional. Era te tirar o que era? Enfraquecer o outro lado. Entendeu? Quando eu pesquei isso também, eu falei, opa, tem mais coisa envolvida aí. E aí é que entra aquela coisa toda. E, cara, eu falo assim, no fundo, essa coisinha aqui dentro manda na gente, né? Você fala assim, quando você deixa o teu coração te guiar, você fala assim, quando você tem... A gente não pode ser só razão ou só emoção. A gente tem que mediar essas duas coisas em certas decisões que a gente toma na nossa vida, né? E, cara, pra mim foi muito latente aquela coisa de falar, segue, arrisca. Primeiro, como é que você vai fazer? Aqui nem aquela coisa, todo mundo que é fissurado, quando você busca só o dinheiro, cara, não. Você vai se ferrar lá na frente. Você tem que buscar, falar, cara, ser foda pra caramba no meu trabalho, que o dinheiro é consequência disso. Quando eu vejo o vendedor só falando, não, preciso vender, bater com o cara. Você tá fazendo isso errado. Cara, a missão é essa. Trabalha, evolua, que nem eu falo assim, eu chamo o meu termo, falando comercial, eu sou o eterno insatisfeito. Mas no bom sentido, eu quero cada vez mais, cara. Eu acredito em mim, eu acredito no meu negócio, eu acredito no meu produto. Porra, como é que eu não falo? Daí eu chego assim, eu vejo um vendedor que tá lá, ai, tá difícil. Pô, ele tá fazendo, tu faz a mesma coisa, por que tá difícil pra tu e tá fácil pra ele? Alguma coisa tem de errado.
a gente tem que saber também, às vezes, quando eu falo assim, quando você faz a gestão de uma equipe comercial, você sabe muito bem disso, né, que quando a gente gera, quando faz essa gestão dessa equipe comercial, você tem que lidar com pessoas, com egos diferentes, com uma série de situações. E também você tem que administrar, eu falo, muita gente fala, né, aponta o dedo para o empresário, principalmente em política, né? Quando você olha assim, um lado falando, empresário é tudo carniceiro, tá lá viajando, carrão e tal, e a gente se ferrando para trabalhar, como se a culpa fosse do empresário. E agora imagina a cabeça do empresário quando vai ter que desligar alguém, demitir alguém, e fala assim, porra, o cara aqui tem 2 filhas, mulher desempregada, eu vou botar ele na rua, e aí? Como é que faz? Então eu falo assim, a cabeça do empresário, que você falou assim, às vezes você tem, como você falou, esse vingador, esse intraempreendedor do lado, é uma barreira também para ele. São 2 mentes pensando em prol de um negócio. Eu acho que isso é... Eu falo assim, quantas vezes vocês fazendo consultorias, quantas vezes vocês não enxergar, às vezes o empresário está lá, o cara é 20 anos, dono do negócio dele, faz e acontece. Aí com o teu olhar externo, às vezes um olhar de um terceiro, já aconteceu isso comigo com um cliente, falar, apontar o dedo. O empresário vai falar, caralho, como é que eu não pensei nisso antes? E era justamente isso. O Michel comentou de sonho, né? O empresário tem um sonho que nasce um filho. Toma cuidado que às vezes teu filho é feio pra cacete, só tu acha ele bonito, tá? E o intraempreendedor, ele é tão íntegro que ele fala pra tu, teu filho é feio. Esse negócio aqui não vai funcionar. Isso aqui que você está montando pode não funcionar. E a gente quer intraempreendedor assim. A gente quer que fale assim, tua ideia é uma bosta. Por quê? Porque na hora que a gente pensou, às vezes a gente está apaixonado na nossa ideia. E aí as pessoas têm que trazer isso pra gente, né? Trazendo um ponto sobre isso, né? Acho que o empreendedor, ele não se candidata a ser um intraempreendedor na tua empresa. Ele aparece com alguém que se encantou com o teu negócio ali e está fazendo aquilo dele. Mas o empresário também precisa ter o ouvido aberto para poder ouvir as pessoas que estão no seu time. Né? Não adianta nada. A própria... Vou dar o exemplo da sociedade do CrossFit aí. Se o empresário que me chamou para sócio não tivesse disposto a ouvir aquela crítica que eu ia fazer... Quando você ligou, eu falei para ele, cara... Eu liguei e falei, cara, vamos tomar um café que eu acho que tem coisa aqui que dá para melhorar. E ele falou, cara, vamos. Se esse cara fosse fechado e tivesse certeza que o filho feio dele era estava bonito... fechado hoje. Não digo que estava fechado hoje, mas ele não ia trazer as mudanças que ele não estava vendo, né? Então, o intraempreendedor, o pseudo-sócio, né, que está ali, ele vai te falar coisas que nem sempre vão ser positivas, nem sempre vão ser as que você quer ouvir, mas se você estiver disposto a ouvir, vocês vão entrar num consenso ali de saber por que você está ouvindo aquilo. Então não adianta só procurar um intraempreendedor porque o cara faz mais, porque o cara faz isso, o cara faz aquilo. Você precisa estar aberto Quem está aberto a ouvir, esse texto é o que o cara sempre comenta comigo, fala, o que você acha disso? Cara, vocês trouxeram uma coisa muito legal que é o seguinte, o intraempreendedor, por muitas vezes, tá? Ele é mais cabeça do que braço. Ele faz mais pensar do que agir. Vou, de repente, melhorar isso. Ele é os dois, tá? Por quê? Porque às vezes tu tem aquele cara que é aquele pé de boi. O cara trabalha pra cacete, só que ele não pensa. Ele tá vindo, inclusive, uma pessoa na minha mente que eu não vou trazer aqui. Mas, cara, é aquela pessoa que você pedir pra ela assim, meu irmão, passa a madrugada com o rodo, ele vai passar puxando o mar. Ele passa a madrugada, trabalha pra cacete, só que não consegue trabalhar com inteligência. Esse cara tem o seu valor na empresa, tá? É um trabalhador nato, mas ele não vai ser teu intraempreendedor. Ele pode ser o teu vingador, pode ser o cara que vai ser o teu porteiro Zé ali, o teu vingador que vai falar, meu irmão, eu faço o que tiver que fazer. É o Severino, pau pra toda obra. Mas eu não vou resolver isso. E toma cuidado, tá? Que às vezes, por você ser um intraempreendedor, você vai brilhar com certeza e vai aparecer propostas que de repente são propostas, é o tal do ouro de tolo. De repente não é nem por você, é para enfraquecer o outro lado ou até mesmo para roubar informações. Eu lembro que uma vez eu já não estava mais trabalhando na Biografia Foto Studio e uma outra fotógrafa muito forte da Baixada Santista me chamou a gente para trabalhar. Porque queria saber as estratégias da... E eu liguei pro Carlos, nosso amigo até hoje, falei, Carlos, eu não tô trabalhando mais com você, mas tudo bem. Eu tinha acabado de sair do Carlos, acho que era um mês. Falei, tudo bem eu trabalhar para o estúdio tal,
Ele falou, Barreto, eu não posso te pedir isso porque tu não tá mais trabalhando comigo, eu não posso te pedir exclusividade se eu não tô te pagando. Mas, cara, pra minha opinião, esse pessoal não tá indo pela tua consultoria, e sim pra tentar pegar informações minhas. Eu não gostaria se eu pudesse te pedir. E eu não atendi. Por quê? Porque eu tenho uma relação cara, de mais de 15 anos com o Carlos, velho. Eu não sei, de repente ia passar 1, 2 meses e ia quebrar essa relação de 15 anos. Cara, traz essa realidade pro futebol, por exemplo. O cara que joga no Corinthians, ele vai pro Palmeiras, de cara, ele vai ser apedrejado dos dois lados. Olha lá, o cara era do time de lá, zombava do outro lado. Cara, você tem que tomar muito cuidado nessas decisões. Por exemplo, o Michel hoje, a gente conversou sobre isso. Pô, chega amanhã e, cara, o Michel não tá comigo. Ele pode, de repente, fazer uma consultoria, mas, cara, ia ser uma coisa muito esquisita dele virar e de eu saber que ele tá fazendo consultoria para um determinado cliente que, de repente, a gente já conversou e tudo. Ele tem esse direito? Tem, mas que seria meio complicado, né? Existe 10 anos de relacionamento, existe vale a o pena? medo do todo comercial, que nem eu falo assim, vendas. O cara, quando constrói uma carteira, o cara não tá comprando ele tá comprando a carteira que ele atende. Sim. Porra, que nem eu falo de eletromídia, eu vou lá e eu tenho 100 clientes trabalhando comigo. Ou a empresa com coisa fala, cara, 100 clientes aquele cara atende ali. Vamos trazer ele que ele vai puxar 100 clientes pra gente. Então, essa é a estratégia que os caras tentam. Eu falo assim, você tá minando a tua concorrência. Só eu falo, o tiro sai pela culatra. Quando você pega alguém que fala assim, cara, ele acredita no negócio, e outro, eu falo assim, ética, é um negócio que eu sempre coloquei muito na frente, assim, eu falo assim, cara, eu não faço pros outros que não fizessem comigo. Isso é fato. Eu me ponho no lugar do Caio em muitas decisões que eu vou tomar, porra. Se eu fosse, eu falei pro Caio também, Caio, se fosse você, que nem voltando na história lá atrás, das outras duas propostas, quando essa eu mostrei, fui obrigado, as outras duas eu não mostrei. E a primeira de todas foi da concorrência direta. E o cara chegou e falou assim, ó, veio uma pessoa e falou pra mim que você recebeu a proposta. Eu falei, recebi, neguei. Por que eu iria ter que te comunicar? Ele, não, mas pô, preciso ficar sabendo, né? Eu falei, não, Caio, neguei. Agora essa me balançou, eu só quero saber os planos, isso que importa. A outra falou, você é louco? A outra era muito... Eu falei, então, cara, eu não acredito no produto. Cara, primeira coisa, nem você falou, você curte o CrossFit, tem tudo para dar certo a coisa. Agora, imagina eu trabalhar numa empresa só pensando no dinheiro, primeiro, não acreditar no produto que eu vou vender, eu tô lascado. Eu olhei, cara, eu não vislumbro isso. Não vou por ética, não vou ficar falando. Mas, cara, são situações que eu falo assim, vai muito além, cara. Eu acho que assim, o ser humano, quando ele tem essa coisa da integridade dentro de si, ele falou, cara, quanto que eles. Você não recebeu ônus nenhum disso. Bônus, aliás, né? Disso. Era um almoço, um transporte. Cara, só quanto de conhecimento você adquiriu do lado desse cara? Você acha certo chegar nele e dar aquela rasteira suave? Barreto tem um monte, tirar 1, 2 dele não vai fazer diferença. Vai, É porque mexe com uma energia invisível muito louca. Então, e aí quando eu falo, quando você faz as coisas de maneira bacana, cara, que você fala assim, ó, o homem fala assim, é que nem aquela coisa que a gente fala assim, o segredo, né, que o pensamento atrai, nem quando a gente vai lá em diversos cursos que a gente já fez, você desenha o teu quadro dos sonhos, cara, como funciona o quadro dos sonhos? Funciona pra caramba. Pô, eu quero ter um Porsche, eu vou desenhar a marquinha, eu vou olhar todo dia de manhã quando eu acordar, eu vou olhar aquele Porsche lá. Aí eu vou olhar minha casa, aí eu vou olhar um aviãozinho dando a volta na terra. Cara, se você não mirar, não ter esses sonhos na sua frente, você não constrói nada também, porque dinheiro vem, dinheiro vai, né? Eu falo assim, eu já vivi muitos altos e baixos, já tomei muita porrada na vida, e eu falo, o amadurecimento hoje, ele faz assim, os erros ensinaram bastante, mas eu falo, se olhar com satisfação e olhar e falar assim, cara, de todas as decisões que eu tomei, puta, cara, como eu tive, não vou falar sorte, mas assim, porra, eu tô fazendo 10 anos de eletromídia, imagina se eu tivesse do outro lado agora, Barreto. Cara, tem uma coisa muito, muito legal, que é o seguinte, dinheiro vem, dinheiro vai. Agora, a tua confiança, eu chamo que é a nota de escola de samba. Eu te conheço agora, eu vou confiar em você, né? Lógico que eu não vou pegar e colocar meu patrimônio para você, eu não vou montar uma sociedade agora, mas eu confio em você. E você vai perdendo pontos na confiança aos poucos. Ou ganhando. Mas eu já começo acreditando na pessoa. Você começa no nível lá em cima. Isso, eu acredito na pessoa.
E eu acho que a grande sacada está na integridade. Cara, como eu sou chato por entregar uma consultoria que realmente seja eficaz para o cliente. Já tivemos clientes, não foi um, não foi dois, que eu peguei e devolvi o dinheiro. Por quê? Porque eu analisando, falei, falhamos aqui e realmente não valeu a pena. Você concorda comigo, Michel? Inclusive temos um caso desse. Concordo, então tá bom. Então devolve o que eu te paguei. Toma aqui de volta, velho. Por quê? Porque eu não posso que a pessoa lá fale que a minha consultoria só traz prejuízo e não traz resultado. E aí, trazendo para o intraempreendedor, é isso que ele tem que pensar o tempo todo, cara. Sim, o intraempreendedor, e se vocês vão me explodir aí, vão me cancelar, não interessa. Sim, o intraempreendedor, ele vai trabalhar muito mais do que ele foi contratado. Tá? Mais tempo, mais horas, mais pensamento, vai estudar. O intraempreendedor nunca vai se negar a ficar após o horário para fazer uma reunião ou para estudar. Lógico, eu estou falando nunca é uma palavra muito forte, mas de repente ele precisa fazer uma coisa pessoal, mas ele estará disposto. De repente ele fala, hoje eu não posso, posso amanhã. Por quê? Porque ele está ganhando com isso. Falando daquilo que você falou, que, cara, eu não consigo vender um produto que eu não compraria para mim, eu não posso falar o exemplo que veio agora, porque aí sim eu ia ser, inclusive, preso. Mas teve uma empresa de produto para emagrecimento que demitiu uma vendedora. E a vendedora falou que achou que fosse por algum preconceito. E o vendedor falou, foi. Eu preciso de uma pessoa que use o meu produto para vender. Eu acho que vocês entenderam o recado. É justamente isso, cara, né? Você vai chegar num dentista, onde o dentista está com os dentes todos podres. Você vai chegar numa nutricionista que está bem aquém do que ela oferece ali de produto. Eu acho que a única coisa que a gente ainda aceita é um cabeleireiro careca, né? Tem um barbeiro careca ali, a gente ainda aceita. Mas de resto, velho, você tem que ser o primeiro exemplo. E eu vou falar, eu fiquei 2 anos lutando contra o peso, cara. Por quê? Porque eu entendo que gestão de pessoa jurídica e gestão de pessoa física é a mesma coisa. Michel acompanha essa jornada do início ao fim. Eu fiquei 2 anos brigando contra o peso. Olha porque eu não me tuas concordava. fotos lá do BNI que a gente viu, né? Que você falou assim, Zacarias. cara, como a gente melhorou, velho. Cara, se a gente devia colocar isso aí, viu? Nos recortes. Não, mas lá. vocês não viram essa coisa que mostra assim, as mulheres do programa do Silvio Santos de 30 anos atrás? As pessoas nasciam velhas, velho. Tu é uma mulher de 21 anos, tu leva até tem 40 aquela porra, velho. Não é possível. Ô, Barreto, fazendo o adendo disso, cara, é muito louco. Esse maluco vai de 0 a 100 em 2 minutos, né? Ele tava falando de mulher dos... Já viu o TDAH? Maluco, velho! Impera forte. Você que tá ouvindo o podcast, coloca em slow 2, porque eu mesmo não tô entendendo porra nenhuma. Não, brincadeira, vamos lá. O TDAH impera de uma maneira... O meu cérebro ele faz assim, ó. Não, cara, resumindo, Barretão, essa coisa da nossa missão de vida, eu falo assim, quando eu olhava lá atrás, por exemplo, eu tenho um exemplo dentro de casa, tá? Só para voltar, quando a gente fala de intraempreendedor, meu pai estudou até a 5ª série, chucro, tá? Meu avô, o pai dele, era desenhista projetista, ensinou de pai para filho a profissão de desenhista projetista. Meu pai foi trabalhar na Hidroservice, que era uma empresa do Henrique Maxud Plaza, do Henrique Maxud, dono do Maxud Plaza. Esse cara tinha uma empreiteira de mão de obra. Meu pai trabalhou na construção do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, trabalhou na construção da Petrobras em Cubatão. Meu pai estudou até a 5ª série. Ele fazia o projeto, o engenheiro ia lá e assinava. Meu pai sempre foi um ótimo colaborador. E quando mudou o mercado, falou, cara, a gente só aceita agora quem tem formação. A gente vai desligar, indenizaram ele certinho, tal, de indenização. Ele falou, vou empreender. Meu pai montou. E aí, aí eu comecei, desde novo a trabalhar, comecei a trabalhar com meu pai com 12, 13 anos. E aí você vê essa coisa que é muito louca, né? Que eu falo assim, meu pai nunca nasceu... É um negócio forte, como eu acreditava muito em mim. Aí entra um pouco de crenças, né? Que você fala assim, meu pai nunca nasceu para ser patrão.
Esse é um ponto importante. Cara, eu acredito muito nisso, por quê? Em exemplos do meu pai, graças a Deus, ele me ensinou muita coisa na vida, mas também aprendi muito com os erros dele. Isso é um mito que a gente coloca na nossa cabeça. Mas uma coisa é fato. Meu pai saía na porrada com o cliente. Já viu isso? Sair, brigar com o teu cliente na loja, velho? Meu pai fazia umas paradas que eu falava, não, pai, para, pelo amor de Deus. Quieto! Com 13, 14, 15 anos querendo me ensinar. Eu provava por A mais B. Cara, que nem tinha um cara que trabalhava para ele. Pô, você imagina assim, há 40 anos atrás, 35 anos atrás, meu pai tinha uma loja, ele montou uma loja de autopeça. Não tinha computador. Como é que você fazia controle de estoque? Você lembra aquelas fichinhas verdes? Controle de estoque? Data, número da nota fiscal, entrada, saída e quantidade de estoque. Aí tinha um cara que era gerente do meu pai na época e trabalhava para ele. Eu falei, pai, esse cara tá te roubando. Meu pai, tá louco. Tá com inveja do cara. E eu não batia o bagulho do cara. Eu esperei esse cara sair de férias. O idiotinho aqui foi lá, junto com a minha mãe. Eu falei, mãe, pega as notas fiscal, vamos olhar. Meu irmão, tipo, comprava 10 carburadores, o cara colocava de entrada 6, já tinha do estoque, ou seja, 4. Pegava pra ele. Quando eu cheguei pro meu pai, eu falei, aqui, ó, o cara que você confia tanto aqui, ó, olha as notas fiscal, cara, meu pai ficou assim. Vamos lá, pessoal. A gente está chegando meio que no horário. E aí eu vou falar o seguinte, Bozani. Para finalizar, diz aí qual é o recado para as pessoas que querem ser intraempreendedoras ou para empresários que precisam procurar. Se despeça, dê aí o Instagram da Eletromídia ou o seu, fica à vontade, fala qual é o seu Instagram, se despeça e também me dê a sua última mensagem. O que você falaria para todas essas pessoas sobre intraempreendedorismo? Fica à vontade, irmão. Cara, acho que os dois lados, como você falou, né, o que a gente debateu, acho que pro empresário que quer um intraempreendedor, olhe com carinho para aquelas pessoas que realmente trabalham contigo e que admiram o teu negócio, acredite no potencial das pessoas. E o intraempreendedor, que eu falo assim, se você é um cara que está numa empresa, que você trabalha com gosto, que você acredita no projeto dessa empresa, cara, dê cada vez mais de si. Que nem que você falou, o recadinho, meu horário vai até às 18 horas. Cara, ontem eu fiquei até 2h30 da manhã acordado. E acordando 6 horas para ir pro BNI hoje. Ele tá me pagando para eu estar lá 8, 10 horas da noite fazendo propósito? Não, cara, mas é um negócio. Então eu falo assim, acredite nos seus sonhos, façam bem e se coloque muito no lugar das outras pessoas, independente de hierarquia, se é o maior ou se está abaixo de você. Sempre se coloque no lugar das pessoas. Eu acho que isso é fato. E uma mensagem que eu deixo, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, cara. Porque assim, a única pessoa capaz de deter os teus sonhos é você mesmo, mais ninguém. Eu não acredito em ladrão de sonhos, cara. Então acho que assim, o único ladrão de sonhos somos nós mesmos quando a gente se auto-sabota. De resto, foguete não dá ré e vambora. Show de bola, meu parceiro. Muito obrigado por estar com você hoje. Bozani, você é o cara. Misha, seu Instagram, o seu tchau para todo mundo e qual é o recado para todo mundo sobre intraempreendedorismo? Eu acho que para o empresário é isso. Fica atento ao teu time, olha para o teu time com carinho, porque tem gente lá que está disposta a fazer muita coisa, talvez vocês não estejam ouvindo. Para o intraempreendedor ou não é demérito não ser um intraempreendedor, acho que isso é importante dizer, né? Tem gente, como a gente acabou de falar, que nasceu para tocar o bumbo, tem gente que nasceu para fazer o bumbo, enfim. Mas para quem olha para a empresa, para o negócio com admiração para aquilo, procura entender como você consegue ajudar mais naquilo, porque o que você vai ganhar ali é um conhecimento e ninguém tira isso de você. E eu posso dizer que eu sou uma prova disso. Hoje a consultoria me traz conhecimento, me trouxe conhecimento para tocar os meus negócios que talvez eu não tivesse tanto. Bom, só um ponto que talvez você não lembre, mas quando o Barreto foi meu coach já... Caraca, e velho. quando o Barreto foi meu coach, ele tirava uma onda de mim falando que, tu quer ser o Bruno Gagliasso do empreendedorismo, porque na época o Bruno Gagliasso tinha uma série de empreendimentos. E meio sem querer eu acabei virando isso, né? Então, eu nem sei se isso era meu sonho naquela época, mas isso está acontecendo hoje. E faz parte dessa jornada toda de
acreditar nas empresas que eu trabalhei, me desenvolver, ser intraempreendedor nessas empresas. Então, vocês, como funcionários, só tem a ganhar nisso e, de repente, algum dia está fazendo parte de um negócio muito grande. E é isso. Minha mensagem aqui é: a adaptabilidade resolve muitas das coisas e me trouxe para onde eu tô, e acreditar muito em mim, né? Animal, cara, adaptabilidade. E eu ia falar isso, eu ia falar o Bruno. Antes de você falar, nós dois esquecemos os Instagram. Tá, eu chego aí. Hoje foi um dia muito louco. Eu perguntava um bagulho pro Bozani, o Bozani respondia outro, tudo é diferente. Aí, antes de passar para vocês esse lance, eu ia falar isso do Bruno Galhaço. Aí, só que eu esqueci o nome do cara. Aí eu ia falar o Bruno Galhaço da Baixada Santista. E o meu parceiro Bozani, ele tem provavelmente ele vai voltar aqui, cara, porque ele tem duas coisas que o Bozani, ele é na íntegra. Um deles é referente a essa parte de intraempreendedorismo, né, cara? Você é um cara que levanta essa bandeira. Quando eu penso em empreendedorismo, eu penso em vocês dois. E tem outra que é superação de vícios, tá? Que isso fica para um outro momento, né? Tu tem uma história maravilhosa. E mais maravilhoso de tudo, Marcelo, sabe o que é? É você abrir para as pessoas. Porque as pessoas, elas não querem abrir. Porque é o momento que você se expõe, não é verdade? Expõe, olha, então, eu queria falar que eu era alcoólico anônimo e eu atropelei três pessoas. Isso aí não é nada da história do cara, tá? Eu tô trazendo negócio. É algo que traz... A minha é pior que isso. É algo que traz para todo mundo uma vergonha, e é difícil. E o fato de você falar isso é uma coisa... muito benéfica para a sociedade, mas isso vai ficar para um outro momento. Qual é o Instagram de vocês? O meu da Eletromídia Litoral SP. Então, Instagram, basicamente isso. Tem o meu próprio, né? O Zondinha. O Zondinha que virou marca registrada, né? Muita gente não me conhece nem como Bozani, me chama de Zondinha. Eu tô brincando com essa coisa nas redes sociais, né? Eu tenho esse lado do humor, né? Então, eu virei, ainda mais agora quando vier o Zondinha Cast, vai ficar mais evidenciado isso. Basicamente é isso, depois a gente vai ter muito orgulho em contar um pouquinho dessa história de vida, que, aliás, esse um ano dessa superação, que eu acho que me fez me transformar no que eu sou hoje. Talvez eu teria tomado um caminho diferente se eu não tivesse optado por isso, mas vamos embora, porque senão eu vou desenvolver aqui, vai ser mais uma hora de programa. Aí ele vai ficar, vamos ser assim, não, perfeito, não podemos nem começar, porque também eu vou me empolgar aqui e a gente vai ficar até a gente já conversou muito sobre isso, cara. Animal, cara. Michel, e aí, teu Instagram? Bom, o meu pessoal é michael.cachar, com K. Lá tem os arrobas das minhas outras empresas ali, mas a empresa que eu carrego mais fácil aqui é MSK Uniformes, @MSK Uniformes. Show de bola. Pessoal, vamos lá. O que você, funcionário, tem mais do que o empresário? O que você, intraempreendedor, tem mais do que o empresário? Tem mais é que entendeu? Cara, a realidade é essa, irmão. Você tá começando, trabalha que só um maluco. Ai, mas o salário é pequeno. Dane-se! Ai, mas a bolsa do estágio é pouco. Cara, o estágio, a moeda não é a bolsa, a moeda é o aprendizado. Se tu ganhar 2 contos na bolsa e for ficar tirando fotocópia, larga esse estágio e vai para um estágio que vai te pagar uma bolsa de 800 mangos, vai te ensinar a ser um profissional, porque a moeda não é o dinheiro, a moeda é o aprendizado. Intraempreendedor, você sim vai ter ideias que a vida está sendo injusta com você. Você está se doando muito mais do que estão te pagando. Você vai colher isso lá na frente. O intraempreendedor, ele não planta para colher. Ele ara a terra, planta para colher. Ele começa ali com e aduba, hein? E aduba. Então, não entra nessa. Intraempreendedor, você tem mais é que sifo. Rala que só um condenado. Se você não acha que a vida está sendo injusta para você nesse momento, você está fazendo algo errado. Eu sei que isso vai dar ruim, eu sei que isso daí vai ter nego que vai me xingar pra cacete, mas essa é a verdade. E empreendedor, alerta pra frasezinha clichê. Sozinho você vai mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. O que eu quero dizer com isso? Para com essa papagaiada de tu querer ser sozinho. Por que não? No futuro, abrir uma porcentagem da tua empresa para um cara. Eu conheci um menino de 25 anos, que ele estava na empresa desde os 14. Ele ganhou 12,5%. Ganhou não, né? Teve aqueles ajustes todos, ele ganhou 12,5% da empresa.
A empresa fatura 47 milhões no ano. O moleque com 25 anos tem 12,5% de uma empresa que fatura 47 milhões no ano. O moleque entrou com 14. Será que a mãe desse moleque não ficou falando pra ele? 14 anos, vai estudar, para de se mexer. É uma empresa farmacoquímica, cheia de química lá. Ai, meu filhinho, você tá respirando essas coisas, não é bom pra você. O moleque hoje é milionário. Você vê? Então, assim, vai nessa. Intraempreendedor, seja cada vez mais forte nisso. Empreendedor, procure intraempreendedores na sua vida e essa é a grande sacada. Meu nome é Rafael Barreto, você me encontra no Instagram como @RafaelBarretoMGP. E por hoje é isso. Muito obrigado, meus amigos, e valeu, valeu, valeu.